Vilão pipocando originalíssimo. É, não recuse... Que é que Cala a fala? boca, nada, recusa nada. Assiste o Pipocando Games e música, que é muito legal também. Pra mostrar que um detalhe faz toda a diferença, a gente vai falar aqui de filmes arruinados por uma única cena. É tipo você na sua vida aí que fez uma cagada uma vez, e aí arruinou a sua moral com a escola inteira. O terceiro Homem de Ferro passa longe de ser o filme mais querido da Marvel, e isso tem relação com uma cena específica. Inclusive, esse é o pior filme da Marvel de todos os tempos, na minha opinião. Nossa, que bosta! A princípio, a história apresenta o vilão Mandarim como um terrorista que promete infernizar a vida do Tony Stark, e aparentemente o cara consegue. E o antagonista é mostrado como uma ameaça de grande escala, chegando a cometer um assassinato na transmissão de televisão. Os fãs já sabiam que essa versão do Mandarim não era muito fiel aos quadrinhos, mas a proposta realista conseguiu conquistar o público no começo. Porém, chega o infame momento quando o nosso herói aí descobre a verdade sobre o vilão, que era só um ator bêbado contratado por alguém. Mandarin, the real guy. Where? Where's the Mandarin? Where is it? Whoa, he's here. He's here, but he's not here. He's here, but he's not here. Toda a construção do Mandarim como símbolo do perigo vai pro ralo nessa cena, pra não falar outra coisa, que de repente transforma ele numa figura cômica, ou pelo menos tenta, né? Tenta trazer humor pra essa parte específica, né? E o plot twist foi detonado pelos críticos e fãs de Homem de Ferro, já que o filme não apresenta outro vilão convincente e ainda destrói a imagem de um personagem clássico, né, da história da Marvel. They gave me plastic surgery. They gave me things. Did you just nod off? Pra tentar redimir, a Marvel lançou um curta revelando o verdadeiro Mandarim, que ainda não apareceu e ficou pistola por usar o seu nome. Exatamente. Que pano que passaram o pano. And you'll never see me coming. A segunda trilogia de Star Wars desagradou boa parte do público e crítica, mas pelo menos o episódio 3 conseguiu render alguns elogios. A Vingança do Sith teve reconhecimento principalmente pela escala dramática que envolve a queda do Anakin pro lado Dark da Force e o extermínio de quem? Dos Jedis. Dos Jedis. Jedi é uma raça de pônei que só existe no Maranhão. Mata esse cidadão! Mas nem tudo é perfeito, e o filme comete alguns deslizes, como a gente pode ver aí na cena de transformação do Darth Vader. Depois de virar churrasco na lava, o jovem Anakin é resgatado pelo Imperador, que providencia os reparos aí no corpo do aprendiz, que ficou zoado. Tudo ia bem, até a bendita hora em que o Darth Vader fica sabendo sobre a morte da amada e grita um não! Bem broxante, assim, com os braços abertos. A tentativa era de reforçar o sentimento do personagem, mas o resultado acabou sendo mais cômico do que dramático, ainda mais por ter sido feita de uma forma bem clichê. E o clima estava muito bem construído até a cena anterior com a morte da Padmé, que consegue ser dramática sem ter esse jeito teatral forçadinho. I know this. E o pior de tudo é que a cena poderia ser incrível se a reação dele fosse silenciosa, mas pelo visto o George Lucas gosta mesmo de gritaria. Como dizem aqui os ditos populares modernos, é dedo no... Vamos voltar pra cá, infelizmente. Que deselegante. Né? Totalmente. Pra quem não sabe, depois de décadas, o cara fez algumas alterações na primeira trilogia e uma delas foi um outro grito medonho lá em Retorno de Jedi, ou seja, ele gosta de personagens que gritam para demonstrar que estão sofrendo. Que merda, hein? A biografia Sniper Americano conquistou o Oscar de melhor edição de som e outras 5 indicações, incluindo o melhor filme. Mas apesar desse reconhecimento todo, o drama do Clint Eastwood não é exatamente impecável e isso fica visível por causa de um detalhe bizarrinho. I'm better when it's breathing. Numa cena, o protagonista, o Chris Kyle, pega o seu bebê no colo enquanto conversa com a esposa, que questiona a influência da guerra na cabeça dele. Tudo bem, velho, o diálogo é bom. Tem umas reflexões loucas, mas o clima inteiro é estragado por causa daquele bebê, mano, que é claramente feito de plástico! Além de já ser um problema enorme, o filho falso rouba toda a atenção da cena, que deveria ser um diálogo dramático. Ó, quero dizer, o problema não é o filho falso, é a tentativa de mover o bracinho de maneira descarada e amadora.
Inclusive o Bradley Cooper, ele falou que foi uma loucura filmar com o boneco. E tipo assim, dá pra ver que ele tá desconfortável segurando o bebezinho. Como é que é, Buck? Like, I couldn't believe that we were working with the plastic baby. Like, I was just like, this is nuts. I can't even do it anymore. But I was like, I'm gonna save you all like $100,000. And then I was like, just start doing this with it. Acontece que o bebê de verdade ficou doente no dia da gravação e o substituto não apareceu. Então eles pegaram e apelaram e pegaram de prático mesmo. Yeah, but see, they can't wait and we can. A trilogia O Hobbit não agradou tanto quanto O Senhor dos Anéis, eu diria que muito menos, quase nada, realmente ofendeu algumas pessoas. Horrível. E recebeu críticas pelo excesso de acréscimos na história original. Uma das invenções que não estão no livro é a presença do Legolas, responsável pela cena mais absurda da trilogia. Others will now look to the mountain. Ó, é verdade que o elfo já realizou várias proezas, como surfar no escudo ou na tromba de um elefante enquanto matava dezenas de orcs, por exemplo, né? Ele já fez tudo isso. Mas a Batalha dos 5 Exércitos ele desafia completamente as leis da física, pulando os destroços de uma ponte em queda livre. A cena teve uma repercussão enorme e até gerou uma matéria no portal da revista Wired que explica as inconsistências desse ato absurdo. E mesmo se a gente deixar as questões físicas de lado, a cafonice desse momento é inegável, com direito a câmera lenta e uma música bem fora do contexto. A última canção que eu faço pra você. E pra piorar, essa cena em si, ela ia bem, até isso acontecer e quebrar a tensão das lutas que fazem parte justamente do clímax desse filme, ou seja, estragou bem o momento mais importante. Bom, nesse caso aqui, ele é especial porque o filme conseguiu ser prejudicado por duas cenas. Would you consider just starting off? O Sci-Fi Prometheus, aquele de Alien bem legal, ou não, gerou bastante expectativa por ser um prelúdio da franquia Alien, mas infelizmente não cumpriu a promessa. Apesar de não ser ruim, a produção do Ridley Scott fica devendo por deixar pontas soltas e desenvolver mal a maioria dos personagens do filme. E esses personagens são culpados por algumas das cenas mais constrangedoras aí da produção, que conta com umas atitudes meio burras. Caetano? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Exemplo disso é quando os cientistas encontram uma forma de vida desconhecida e o Milburn resolve, assim, brincar com a coisa, que acaba matando os dois. Tipo, olha só esse negócio que a gente não sabe o que é, vamos aqui esfregar na gente. Não, vamos concordar que ninguém precisa ser biólogo pra saber os perigos de tocar num alienígena desconhecido, mas o especialista da área não tem essa noção. Uma das cenas deletadas explicava a empolgação do Milburn ao encontrar outras espécies, já que ele só tinha entrado em contato com bactérias anteriormente. Tipo eu. Tipo, ele tava louco. Exatamente. Tipo o Bock, fica aqui na Terra total, viu um alienígenazinho e já vai querer dar o cartão da Blues. É porque eu tô em contato só com bactérias mesmo. A piada é outra. Pra alguns fãs, essa informação justifica o que acontece com o personagem depois, mas ainda é difícil defender a imprudência do cientista numa missão bilionária, o responsável maior cientista do planeta, pelo cuidado microbiológico da expedição. Infelizmente, Prometheus também é comprometido por Também é outras Prometheus cenas. comprometido. comprometidos. Por exemplo, tem uma atitude nada inteligente da personagem da Charlize Theron. Após a nave dos engenheiros do Havaí ser destruída... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Após a nave dos engenheiros ser destruída, ela cai lentamente em direção a Elizabeth e Meredith, que decidem correr na vertical. E é só depois que ela cai que a Elizabeth decide rolar pro lado e evitar a morte, enquanto a outra acaba, obviamente, sendo esmagada. Que pena, que o triste. que eu considero um simples ato de seleção natural. Mas é só observar o tamanho da nave pra perceber a falta de sentido da cena, já que as duas precisam apenas correr pro lado ou na diagonal. Além do clima da ação ser estragado, a gente vê outras personagens supostamente inteligentes tomando decisões super questionáveis. Astronautas, treinamentos extremos, você tem que entender que... Ó o astronauta lá do Perdido em Marte. O cara pega o gás, transforma em água, planta batata, a batata ele faz um escudo, o escudo ele transforma uma nave e volta pra Terra com paraquedas, entendeu? É esse tipo de astronauta que a gente tá esperando, não uns que tipo correm no reto e morrem esmagados. Não é mesmo. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. Vai lá no meu Instagram que tem muita coisa divertida, @BrunoBock, a gente fala besteira, a gente comenta as coisas e ganha prêmio também as pessoas que se inscrevem. Dá um brinde. Valeu, um brinde, é nóis. a vocês que estão seguindo a gente no Instagram, quase ninguém.